Olá pessoal, vamos para o nosso exemplo 2 de cisalhamento transversal, certo? E o nosso enunciado diz o seguinte: uma viga de abas largas tem as dimensões mostradas na figura, supondo que ela seja submetida a uma força cortante V igual a 80 kN, trace o gráfico da distribuição de tensão de cisalhamento que atua sobre a área de sua seção transversal. Então, gente, é o seguinte. O exercício pede o gráfico de distribuição de tensão de cisalhamento. A gente precisa lembrar algumas coisas. Primeiro, a tensão de cisalhamento ela varia ao longo da viga de forma parabólica, tá? Então, a gente precisa lembrar disso para poder traçar esse gráfico. Por quê? Nós vamos pegar alguns pontos específicos, né, da seção transversal da viga para poder fazer essa distribuição de tensão. Então, vamos lembrar o seguinte. Na parte, né, na face superior e na face inferior da viga, a tensão de cisalhamento é nula, tá? Então a gente já sabe que aqui nesse ponto e aqui nesse outro ponto, tá? Nós vamos ter uma tensão de cisalhamento nula. Então a gente vai partir, né, desses dois pontos, né, que é o ponto mínimo, né, o ponto nulo, até o eixo neutro, que é aqui, ó, esse eixo aqui, que é o ponto de cisalhamento máximo da viga. Então nós temos 3 pontos. Porém, como essa viga é uma viga de abas largas, o que é que significa? Nós vamos ter uma variação da tensão de cisalhamento na transição da alma para a aba da viga, tá certo? Então, nessa transição aqui e nessa outra aqui, da alma para a aba, nós vamos ter uma variação brusca, né, no valor da tensão de cisalhamento. Por quê? Porque imediatamente abaixo dessa transição, né, uma distânciazinha infinitesimal, aquele T que a gente usa na fórmula da tensão de cisalhamento vai ser a largura da alma. Porém, imediatamente acima, o valor do T vai ser a largura da aba. Tá? Então, a gente vai ter uma variação aqui de tensão de cisalhamento nessa transição, nessa outra. Tá? Então, a gente vai considerar aqui como essa viga ela é simétrica, tá? Então a tensão de cisalhamento que vai ocorrer aqui nessa aba vai ocorrer nessa outra, tá? Então a gente vai considerar 3 pontos para determinar a tensão de cisalhamento da viga: o eixo neutro e um ponto imediatamente acima da transição, né? Um ponto logo no início da aba e um ponto aqui logo no finalzinho da alma, né? Que é imediatamente abaixo da transição. Esse ponto aqui a gente já sabe que é zero, tá? Então, a gente vai calcular apenas esses 3 pontos, né? Ou seja, esses 2 pontos que a gente vai calcular aqui são iguais a esses 2 outros pontos que a gente vai ter aqui. A gente precisa calcular somente 2, tá bom? E o ponto aqui do eixo neutro. Então, vamos lá, né? Então, vamos calcular primeiro, né, o valor aqui no ponto C, tá? Que é justamente o ponto do eixo neutro da viga, o ponto onde a gente vai ter uma tensão máxima. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o momento de inércia da figura toda, certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Primeiro, o momento de inércia da alma, tá? A alma tem uma largura de 15 milímetros e uma altura de 200 milímetros, 100 mais 100. A gente vai estar usando aqui esses valores em metro. Então, vai ser 1/12 da largura, que é 0,015, vezes a altura ao cubo, 0,2. Mais 2 vezes o valor do momento de inércia das abas, porque, como eu falei anteriormente, a viga é simétrica, tá? Então, a gente calcula o valor de 1 e multiplica por 2 porque vai dar a mesma coisa. Então, 2 vezes 1/12. A largura dessa aba é 300 milímetros, então é 0,3, vezes a altura, que é 20 milímetros, 0,02 ao cubo. Só que essas abas não estão no eixo neutro, né? A gente precisa aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, é
A área da aba, que é 0,3, vezes a sua altura, né, que é 0,02, vezes a distância do centroide da aba até o eixo neutro, que é o centroide da figura, que vai ser o quê? 100 milímetros mais a metade disso aqui, né? Então vão dar 110 milímetros, que é 0,11, a distância ao quadrado, tá? Então fazendo essa conta, a gente obtém um momento de inércia igual a 1,556 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. E aí a gente vem para o ponto, né, para o ponto C mesmo, para a gente poder calcular quais as propriedades, né, para a gente encontrar a tensão de cisalhamento no ponto C. Quais as duas coisas que a gente precisa achar? O QC e o TC. O QC é o somatório, né, do Y' vezes a linha, né? Como aqui a gente tem, né, uma composição de áreas, a gente vai fazer o Y' dessa área vezes essa área, mais o Y' dessa outra areazinha aqui, ó, vezes essa área aqui, tá? E o TC, né, como o ponto C está aqui na alma, o TC, que é a largura, vai ser exatamente a largura da alma, que é 0,015 metros, né? Porque é 15 milímetros, tá bom? Então, o QC vai ser o quê? 0,11, que é justamente a distância entre esse centroide e o eixo neutro, que é 100 mais 0,01, vezes o valor dessa área, que é 0,3 vezes 0,02, tá? Mais 0,05, por que 0,05? 0,05 é metade de 0,100, tá? Então é a distância do centroide até o eixo neutro, vezes o valor dessa área, que é 0,15 vezes 0,01, que é a altura. A gente fazendo essas contas aqui, o QC vai dar 7,35 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. E aí a gente vem agora para a tensão de cisalhamento no ponto C. O V é 80 kN, então a gente coloca aqui 80 vezes 10 a terceira. O QC é 7,35 vezes 10 a menos 4. O momento de inércia, 1,556 vezes 10 a menos 4. Vezes a largura, né, o TC, que é 0,015. Tá? Quando a gente faz essas contas aqui, a gente chega a um resultado da tensão de cisalhamento ser igual a 25,2 megapascal. Então aqui a gente tem a tensão de cisalhamento no eixo neutro, tá? Tensão de cisalhamento máxima. Vamos agora pegar, né, a transição entre a alma e a aba. Então a gente vai marcar aqui como dois pontos, o B e o ponto B'. O ponto B é imediatamente abaixo dessa transição e o B' imediatamente acima, tá? Então, para os dois casos, tá? O Q vai ser igual, certo? Por que que o Q vai ser igual? Porque a gente vai pegar essa área aqui de cima, tá bom? Então, nessa área aqui de cima, a gente vai pegar o Y' vezes o A'b, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter aqui? O Y' vai ser justamente a distância do centroide dessa figura até o eixo neutro. Então, é 0,1 dessa altura aqui, mais a metade da altura da aba, que é a altura da aba 0,02, então a sua metade 0,01. 0,1 com 0,01 dá 0,11, vezes a área da seção transversal da aba, que é 0,3 vezes 0,02, tá? Que é essa altura. Quando a gente faz essa conta, a gente obtém 6,6 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. E aí onde a gente vai ter a grande diferença aqui, certo? Para o ponto B, que é o ponto imediatamente abaixo, a largura que a gente vai utilizar, ou seja, o T, vai ser a largura da
alma, que é 0,015 metros, tá? A largura da alma da viga. Então, quando a gente substitui esses valores aqui na fórmula da tensão de cisalhamento no ponto B, a gente vai ter esforço cortante, 80 vezes 10 ao cubo, vezes o QB, que é 6,6 vezes 10 a menos 4. O momento de inércia é o mesmo que a gente utilizou, né? O momento de inércia da seção transversal, 1,556 vezes 10 a menos 4, vezes o TB, que é 0,015. Então, a tensão de cisalhamento no ponto B é 22,6 megapascal. Então, percebam que isso aqui é coerente, né? Essa tensão ela precisa ser menor que a tensão no ponto, a tensão no eixo neutro. No eixo neutro deu 25,2, aqui deu 22,6. Então, a gente sabe que já está indo no caminho certo por causa essa tensão é menor. E aí, qual a diferença que a gente vai ter para o ponto B'? Aqui, é que essa largura aqui vai ser a largura da aba, certo? E o Q, ele vai ser o mesmo. O QB' vai ser igual ao QB. Quando a gente substitui os valores aqui no QB', o que vai variar aqui é somente o T, certo? Por causa desse T, a gente tem uma redução muito grande no valor da tensão de cisalhamento. Então, nessa transição aqui, a gente vai de 22,6 até 1,13 megapascal. Então, percebam que na aba, a influência da tensão de cisalhamento é muito baixa. Muito, muito baixa mesmo. Justamente por causa, né, desse aumento da largura, o aumento do T, certo? Então, como eu tinha falado para vocês, a gente considerou 3 pontos. Ponto do eixo neutro, ponto B e o ponto B', e esse ponto aqui superior é 0, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, aqui a gente tem a ilustração de como é essa distribuição de tensão. No ponto aqui superior, a gente sabe que a tensão é nula. Nesse outro pontozinho aqui, é o ponto imediatamente na parte inferior da aba, que é 1,13 megapascal, que é o tal B', tá? Quando a gente desce para, né, a parte superior da alma, a gente tem esse salto aqui, ó, de tensão por causa da redução da largura, que a gente vai para 22,6 megapascal. E quando a gente desce para o eixo neutro, a gente tem a tensão de cisalhamento máxima, que é 25,2 megapascal. Como a viga é simétrica, esses dois pontos aqui, eles são iguais aos pontos superiores. Então, essa curva, né, essa variação da tensão de cisalhamento, ela é uma variação parabólica, né? Ela tem uma curva parabólica aqui, tá? Então, só para ficar claro, né? A tensão de flexão, a tensão normal de flexão, a gente tem uma variação linear. Aqui a nossa variação é parabólica, tá? Até um ponto máximo aqui no eixo neutro. Então, pessoal, é isso, né? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.